Meu nome é Rogério Valentim. Olá a todos, meu nome é Rogério Valentim Gelamo, sou professor do Programa de Ciência e Tecnologia de Materiais da UFTM e essa aqui é a nossa primeira aula da disciplina de Ciência dos Materiais. Primeiramente, eu gostaria de passar para vocês qual vai ser a ementa do nosso curso, quais os tópicos que nós veremos ao longo desse semestre. Provavelmente, quem irá ministrar essa disciplina seremos eu e o professor Anderson. Então, aqui eu separei para vocês por temas, né, e professor. Então, a primeira aula eu vou falar um pouco sobre introdução à ciência dos materiais, classificação dos materiais e aplicações. Próxima aula será do professor Anderson, ele falará sobre estrutura atômica dos materiais, ligação atômica nos sólidos e assim por diante. Depois nós vamos abordar a parte de estruturas cristalinas. Depois disso, teremos a aula sobre defeitos e imperfeições nos cristais. A próxima aula seria sobre mecanismos de difusão. Uma outra aula sobre diagramas de fases. Depois, síntese, fabricação e processamento de materiais poliméricos e compósitos. E por último, a aula sobre, que é uma continuação, na verdade, sobre propriedades físicas e químicas agora de materiais metálicos, cerâmicos e continuando com os polímeros e os compósitos, ok? Ao final do semestre, vocês apresentarão um trabalho, como eu vou explicar mais à frente, e apresentarão um seminário de, no máximo, 15 minutos. Ok? Bom, então está aqui, a avaliação da disciplina será feita dessa forma. Ao final de cada aula, nós deixaremos uma bibliografia para vocês lerem e fazerem uma resenha. Vocês entregarão sempre na aula seguinte essa resenha. A soma de todas essas resenhas lhe dará 20% da nota. Um seminário que será apresentado no final do semestre sobre um tema relacionado à disciplina de ciência dos materiais irá compreender 80% da nota total. E todos os docentes que porventura contribuírem nessa disciplina farão essa avaliação de forma individual e a média ponderada será sua nota final. A bibliografia desse curso está aqui, é o livro do Callister, o livro do Chesterfold e do Askelon compõem a bibliografia básica dessa disciplina. Mas outros livros podem também ser usados como bibliografia complementar, caso assim vocês necessitem. Bom, ciência dos materiais. Onde nós estamos hoje em relação à ciência dos materiais de forma cronológica? Veja, desde 2000 até 1000 a.C., era a chamada Idade do Bronze, já se tinha uma base ainda não científica da metalurgia. Então já se processavam metais, muito de forma ensinada de pai para filho, né? Era uma coisa que não era científica, né? Era um conhecimento daquelas sociedades antigas. De 1000 a.C. até 1 a.C., nós temos a Idade do Ferro. Veja que nessa época, ferramentas com metais já são fabricadas e já são usadas. Já se usava artefatos de vidro há 4000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Então veja que nesse quadro cronológico, né,
a gente consegue verificar como foi a evolução do estudo, né? E dos compósitos, das cerâmicas, dos polímeros, dos metais, né? E o que de importante aconteceu em cada um desses momentos, né, da história, ok? Fica aí uma tarefinha para vocês avaliarem esse gráfico, né? Bom, se considerarmos uma bibliografia, eu vou considerar aqui o livro do Callister. Nós temos que os materiais são categorizados, né, dessa forma. Os metais, as cerâmicas, os vidros, os polímeros, os compósitos e os semicondutores. Eu falo que isso depende de bibliografia para bibliografia, porque muitas vezes, né, algumas dessas classes de materiais se sobrepõem, né? Então, a gente não tem aí os semicondutores em algumas das referências, né? Então, seguindo o Callister, eu vou usar essa definição. Bom, o que caracteriza os metais? Os metais são caracterizados por algumas propriedades, né? Como, por exemplo, a ductibilidade, né? Que é a capacidade que o material tem de deformar sem quebrar, ou antes da quebra. Então, geralmente, metais têm alta ductibilidade. A maioria dos metais também tem alta condutividade elétrica, geralmente mais alta do que as outras classes de materiais. Do ponto de vista de importância, né, a gente tem aqui que em aplicações industriais, né, em produtos, a gente tem aí que alumínio, titânio, níquel, zinco, cobre, são ligas que são materiais muito importantes, formam ligas muito importantes e muito utilizadas. Vamos passar agora para cerâmicas e vamos avaliar algumas propriedades interessantes. Vamos considerar o alumínio puro. Ora, o alumínio puro, ele tem, vejamos, relativamente baixo ponto de fusão, em torno de 660 graus, e alta ductibilidade. Você consegue deformar bastante o alumínio antes que ele se quebre. Mas agora vamos considerar um material formado de alumínio que não é mais o metal alumínio, mas sim a cerâmica, a alumina, a Al2O3. Um material quimicamente estável, muito difícil de reagir com outros materiais, fusão a uma temperatura extremamente alta, 2020 graus Celsius, porém é um material de baixa ductibilidade e frágil. Ou seja, você não consegue deformar a alumina sem que ela quebre. Muito interessante, como que partindo de um metal, nós conseguimos sintetizar um outro material com características tão diferentes do material base. Outras cerâmicas muito importantes, nitreto de silício, óxido de magnésio, óxido de silício, são materiais muito utilizados principalmente em equipamentos eletrônicos. São materiais que estão presentes, por exemplo, nos chips de computador, nas lentes anti-reflexo de óculos e assim por diante. Aqui eu cito um exemplo de cerâmica não cristalina, o vidro, que é uma combinação em grande proporção desses três constituintes aqui.
Olha só quanta coisa que existe e que a gente usa a partir de materiais cerâmicos, né? Desde os tijolos, louças de construção, né? Artefatos para cozinha, ferramentas, próteses, ok? Polímeros. Veja, grande parte do grande avanço científico e tecnológico que a gente tem hoje é também por conta da produção de polímeros e da ciência dos polímeros. Veja que são materiais formados pela repetição contínua, né, de uma molécula primária, né? São os meros. Então, polimeros, muitos meros, né? Muitas repetições de uma molécula primária. Um exemplo aqui, o etileno. Esses materiais poliméricos têm propriedades muito importantes para o nosso dia a dia. Eles têm uma boa ductibilidade, porém, eles têm um baixo ponto de fusão. Mas eles substituem muito bem várias cerâmicas e vários metais em diversas aplicações. Um grande exemplo disso são os automóveis. Veja que a diminuição do peso dos automóveis está muito ligada à substituição de metais por polímeros. Um exemplo disso são os para-choques, né, dos carros. Aqui algumas imagens de compósitos, né? Esse é um compósito formado por uma nanopartícula cerâmica com grafeno. E aqui, nanofibras de um material polimérico, que é a polianilina, com uma matriz de grafeno. Então veja que compósito são misturas de materiais. Você, na verdade, mistura os materiais para obter propriedades de ambos os materiais. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, às vezes, você pode formar um compósito para agregar uma propriedade de um dos materiais que você quer usar no seu material final. Geralmente, ou para melhorar muito uma propriedade física, ou para diminuir custo. Aqui algumas outras imagens de materiais compósitos. Essa é uma imagem de microscopia de força atômica. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Essa é feita aqui mesmo na UFTM e essa imagem foi feita lá no Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp. Outro material importantíssimo para a nossa sociedade moderna, né, são os semicondutores. E são materiais cristalinos com condutividade elétrica intermediária e modulada, né, que permitiu a obtenção de processamento de informação, né? Sem o uso dos semicondutores, a gente não conseguiria fazer os transistores, os diodos, e não conseguiríamos fazer os chips de computador, né? Os exemplos estão aqui: silício, germano, arseneto de galho, CDS, óxido de zinco, arseneto de galho índio e assim por diante. Então veja que são misturas de materiais aqui nessa região.